eu sou Rafaela Fineza, sou psicóloga de casais e esse é o meu canal. Se você está comprometido em ter um relacionamento saudável e feliz, já se inscreva aqui e vem comigo no meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. Bora lá? Hoje o nosso tema é sobre diferenças no casamento, o lado bom de tudo isso. Será que tem um lado bom por sermos diferentes? Será que tem vantagem sermos diferentes? E o quanto de diferentes nós podemos ser? O quanto que essas diferenças nos ajudam e o quanto essas diferenças nos atrapalham. Nós vamos ver tudo isso hoje. Mas antes de começarmos mesmo de verdade, eu quero pedir para que você aperte o like, aperte um joinha, para que esse vídeo possa ser entregue para mais e mais pessoas. Então, bora lá? Bom, primeiro, por que temos conflitos? Existe uma verdade nessa vida. E essa verdade é que somos diferentes, né? São poucas as verdades que nós temos nessa vida. E uma das poucas é que nós somos incompatíveis. Nem gêmeos idênticos, né? Gerados na mesma placenta, na mesma bolsa ali, eles são idênticos realmente. Eles são compatíveis, né? Tem pensamentos diferentes, gostos diferentes, desejos diferentes, personalidades diferentes. E aí você pode estar pensando assim, nossa, mas eu casei com uma pessoa muito parecida comigo, né? Eu e meu esposo somos compatíveis, ou eu e minha esposa somos muito compatíveis. Será mesmo? E mesmo assim, mesmo se vocês forem incompatíveis, que eu acredito que não sejam, ainda assim vocês terão conflitos. Ainda assim vocês terão divergências entre vocês. E por que disso tudo? Eu vou mostrar para vocês até o final desse vídeo. Bom, houve 2 psicólogos na Universidade do Texas que se proporam a pesquisar e estudar profundamente as métricas matemáticas que poderiam mostrar claramente as diferenças de um casal. Eles tentaram mapear matematicamente a probabilidade de um casal ter muitas diferenças ou muitas semelhanças. E olha o resultado. Eles estudaram 168 casais e descobriram que a probabilidade de um homem ou de uma mulher se igualarem em 2 dimensões, e eles descobriram que as chances de um homem e de uma mulher se igualarem em 2 dimensões, por exemplo, como preferências de lazer e também na semelhança dos papéis, era de 33%. E uma terceira dimensão deu 17%, ou seja, um outro aspecto eles dariam 17%. Correspondências em mais de 3 dimensões foi ainda menos provável. Onde chegamos com tudo isso? Que a incompatibilidade é uma certeza matemática. Nós sempre seremos incompatíveis. Tem até uma frase que diz assim, que o amor é a arte de encontrar a mulher que seja incompatível. Parece até estranho, né? Parece até coisas assim, coisas programadas de terror, mas a arte de encontrar alguém para se relacionar é quase isso, é quase ter que encontrar alguém que seja incompatível. E na maioria das vezes isso acontece inconscientemente, né? A gente não procura alguém que seja incompatível com a gente. Pelo contrário, pela consciência, a gente até procura aquelas pessoas que sejam mais parecidas possível, né? Nos nossos valores, nas crenças, nos princípios, nos gostos, naquilo que mais gosta de fazer, para que assim a gente tenha mais semelhanças e automaticamente seja mais fácil. Mas será mesmo? Gente, a gente vai ver isso nessa aula. Tem uma frase que diz assim, que talvez o maior engano do amor seja achar que os cônjuges ou seus parceiros são mais semelhantes do que eles realmente são. Gente, muitas vezes a gente acha que a gente é muito parecido, que as coisas que é importante para um é importante para o outro, que as reações que um vai ter, o outro vai ter também diante de uma determinada situação da vida. E essa não é uma verdade sobre a vida, essa não é uma verdade sobre as pessoas, sobre nós mesmos e sobre o outro. Nós somos incompatíveis, nós somos diferentes, nós somos criados assim. E muitas vezes a nossa escolha vai ser pautada por querer aquilo que é diferente, por querer aquilo que é mais diferente, aquilo que de alguma forma vem para completar aquilo que nos falta. A gente tem essa necessidade pelo novo, a gente tem esse desejo pela novidade, por aquilo que é diferente, né? Por aquilo que foge do nosso normal, né? Do nosso normal.
E é assim, é assim para todos os aspectos da vida, é assim para todas as áreas da vida. Se a gente vai num restaurante, a gente quer comer aquela comida diferente, aquela comida típica daquele lugar, porque a gente nunca comeu. A gente quer experimentar coisas novas, né? E não seria diferente também com o nosso cônjuge. A gente quer alguém que tenha coisas que a gente não tem, que tenha um novo que a gente não tem, que possa nos apresentar algo novo. E aí é onde a gente cai muitas vezes na escolha de alguém muito incompatível, de alguém muito diferente. Eu vou contar uma historinha para vocês que é de um casal que eu atendi uma vez e é uma historinha assim muito relevante diante disso que a gente está falando. Ela faz todo sentido e ela se encaixa perfeitamente. O casal que eu atendia, quando eu pergunto, e eu sempre pergunto nas sessões, né, nas primeiras sessões com o casal, eu pergunto o que fez com que eles se escolhessem. Por que vocês se escolheram? E eu amo essa pergunta, é uma das perguntas que eu mais gosto na terapia de casal. E aí a maioria deles acaba respondendo algo bem parecido com esse tema que a gente está falando sobre incompatibilidade, sobre diferenças no casamento, né? Ela disse que ela é mais introvertida, uma pessoa mais tímida, e ela conhece essa pessoa, né? Eu vou chamar ele de João, vou chamar ela de Ana. E a Ana conhece o João, e o João é aquele cara todo entrosado, todo diferente, né? Descolado, né? Ele era todo amigo, cheio de amizades, gostava de sair em grupo, nas rodas, brincando, fazendo piadas, conversando, sempre tinha muita conversa, um bom papo muito profundo com todas as pessoas, aonde quer que ele fosse. E aí, quando ela, toda introvertida, fechada, mais calada, né, sempre mais retraída, mais tímida, conhece o João, ela pensa, poxa, eu quero esse cara descolado perto de mim. Eu quero esse cara todo descolado no meu lado, porque na hora que faltar conversa, ele vai ter o que conversar. Na hora que eu estiver meio tímida no meio de um grupo de amigos, ele vai me tirar a timidez, ele vai me jogar pra frente, porque ele é assim, né? Então, meio que ela escolheu ele pelo fato de ele ser muito diferente e ter coisas que faltava nela. Só que o que acontece? Essas mesmas características que fizeram com que ela escolhesse ele, hoje estava trazendo problemas e prejuízos para a relação, onde ela procurava terapia nesse momento porque ela já não estava dando conta do quanto ele era descolado, do quanto ele era aberto a novas amizades, do quanto ele era aberto a estar em grupo, entre amigos, a ponto de, por exemplo, se incomodar de ele nunca sair só com ela, mas sempre querer ter mais um grupo ou mais uma dupla de amigos juntos, né? Mais um casal de amigos juntos. Então, olha aqui que aquilo que a primeiro momento os une é agora aquilo que de alguma forma causa prejuízos na relação, percebem? Então, o diferente, ele vai nos atrair, mas ao mesmo tempo ele também vai trazer conflitos lá na frente. Bora que ainda tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Não tem como eu falar sobre todas essas diferenças que nós temos, né, entre ser homem e ser mulher, né, seja as diferenças do sexo, mas principalmente as características da personalidade, gente. A gente tem diferenças pela questão do sexo, a gente tem diferenças pela questão do nosso ambiente familiar, pelo nosso histórico de vida, né? Por conta daquela parte do temperamento, aquela parte mais biológica, mais genética que a gente herda dos nossos pais, mas tem a questão da personalidade, que é uma junção daquilo que a gente herda dos nossos pais de genético com aquilo que a gente também aprende ao longo da vida, né? Todo o nosso aprendizado aí ao longo da vida influencia diretamente na formação da nossa personalidade. É claro que alguns vão ter uma tendência para alguma coisa, outros para outra, aquilo que eu falei. Tem aquela parte mais biológica, mais genética, né? Que a gente realmente adquire através da genética, do DNA, mas a maioria dela é por conta de aprendizado, aquilo que é aprendido. E aí, o estudo que tem mais profundo, o estudo que tem mais embasamento científico, que tem mais comprovação científica hoje dentro da ciência, se tratando de personalidade, é o Big Five, ou a teoria dos 5 grandes fatores da personalidade. Esse estudo sobre o Big Five, sobre os traços da personalidade, ele vem sendo estudado ao longo de décadas por vários estudiosos. Ele não teve apenas uma pessoa que estudou sobre ele e chegou à conclusão deles, né? De que existe 5 traços
5 grandes traços da personalidade. Mas, e para você dar importância e valor para um estudo, quando se tem mais de um autor, normalmente esse estudo ele chega a ser mais relevante ainda, porque não foi apenas uma pessoa que estudou sobre aquilo, mas várias pessoas chegando ao mesmo consenso, chegando ao mesmo resultado de que aquilo realmente é uma ciência comprovada, né? E aí, quais são esses 5 grandes fatores da personalidade? O primeiro deles é a extroversão, é o que vocês mais conhecem, mais ouviram falar, né? E aí o senso comum usa muito, fulano é extrovertido, fulano é introvertido, né? O que seria isso? Todos nós temos os 5 fatores dentro de nós, dentro da nossa personalidade, que é a extroversão, neuroticismo, ou também chamado de instabilidade emocional, né? Ou também chamado de irritabilidade emocional. Aqui a gente tem a socialização, ou também chamado de amabilidade ou agradabilidade. Aqui a gente tem a abertura à experiência, que seria uma pessoa, né, mais aberta a novas experiências. E aqui a gente tem o traço de realização. O que é tudo isso? Né? Na verdade, são os 5 traços da nossa personalidade, todos nós temos os 5, só que um teste, né, o BFP, que é uma bateria de fatores de personalidade, vai identificar os que você tem um nível mais alto e os que você tem um nível mais baixo. Então, os que derem um nível mais alto, aqueles são os traços mais relevantes da sua personalidade, aqueles são os traços que mais gritam em você. E aqueles outros 3 que restam são bem baixos, né? Então, assim, eles não influenciam muito na sua personalidade, no seu dia a dia, na forma como você lida com si mesmo, com o outro e com o mundo. Então, nesses 5, vai ter os níveis altos, por exemplo, de extroversão, então vai ser chamado de extrovertido, e os níveis baixos vai ser o introvertido, o conhecido introvertido, né? O único que tem 2 palavras, o extrovertido é o nível alto, o introvertido é o nível baixo, é esse traço da extroversão. Os outros seria alto neuroticismo, baixo neuroticismo, outro seria alta abertura à experiência, baixa abertura à experiência. Mas eu vou dar uma pincelada em cada um para vocês, tá? Então, o que seria uma pessoa extrovertida? Quais são as características de uma pessoa extrovertida? Uma pessoa extrovertida, ela é falante, ela é uma pessoa que busca mais intimidade, busca relacionamentos íntimos, estar em relacionamentos íntimos, busca estar rodeada de pessoas. São pessoas mais assertivas na forma de falar, também falam de forma mais objetiva. São pessoas mais ativas, por isso essas pessoas, os extrovertidos, têm uma tendência maior à ansiedade. Eles têm uma característica mais dominante, então costumam impor mais, né, as suas vontades. Característica de liderança muito forte neles, preferem normalmente atividades em grupo, normalmente níveis altos de percepção de felicidade mostram e comprovam um alto nível de score nesse fator. Ou seja, normalmente pessoas que têm um alto nível de percepção da felicidade são aquelas que são consideradas extrovertidas, são aquelas que têm um alto nível de extroversão, um alto nível nesse fator, né, da extroversão aqui dentro da teoria da personalidade. Então, por que essas pessoas têm uma percepção maior da felicidade? Porque elas têm um olhar mais positivo diante da vida, né? Isso são características de uma pessoa extrovertida. Então, o que seria uma pessoa introvertida? Uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que evita pessoas, não que ela evite, mas ela prefere, se você falar para ela escolher, ela vai preferir 1000 vezes ficar sozinha do que ficar com pessoas. Vai preferir ficar em casa do que sair. Vai preferir fazer coisas mais tradicionaisinhas ali, com o cônjuge só apenas, ao invés de fazer festas, ao invés de ir para festas, ao invés de receber pessoas. Ela sempre vai escolher por aquilo que seja mais uma questão solitária, ficar mais sozinha, ficar mais fechado no seu mundo, né? Então essa seria uma pessoa com nível baixo no traço de extroversão, que seriam os introvertidos. E aí então, né, quanto maior esse nível de extroversão, maior vai ser o nível de percepção de felicidade. Então, algumas pessoas vão ter um nível médio de percepção, de extroversão, uns vão ter um nível muito alto, um score muito alto, outros vão ter um score bem baixo, que seriam os introvertidos. Gente, o número 2, o segundo traço, é o neuroticismo. Pessoas com neuroticismo alto têm uma tendência a sofrerem mais psicologicamente. Por quê? Porque eles têm uma visão mais negativa da vida, eles têm uma percepção mais negativa da vida. Então, eles têm, por exemplo, ao contrário dos extrovertidos, uma dificuldade muito grande de perceber a felicidade ao redor deles.
Então eles têm uma alta percepção do sofrimento, uma percepção muito maior de sofrimento. Então assim, sabe quando a gente fala assim, você fez tempestade em copo d'água, é mais ou menos assim. Para eles não é uma tempestade em copo d'água, eles realmente têm essa percepção maior do sofrimento. São mais instáveis emocionalmente, então eles têm uma tendência a chorar mais, com mais frequência, né? Ficar preocupado com mais frequência, se incomodar com mais frequência por alguma coisa. Tendem sempre a ver o lado negativo das coisas. Tem uma capacidade de enfrentar problemas bem menores, né? Então a capacidade pequena em resolver problemas, em solucionar problemas, ou seja, uma resiliência baixa, uma assertividade baixa, uma dificuldade de resolver os próprios problemas, baixa autoestima, visão muito negativa de si mesmo, maior dependência emocional dos outros, precisa de validação do outro, daquele que o ama, que tá do seu lado, né, que convive com ele, precisa ser reforçado pelas pessoas que estão à sua volta, tem um sofrimento mais intenso ao longo da vida, procrastinação, vê as coisas como coisas muito difíceis de se fazer e aí então procrastina. Tem uma característica de passividade e depressão. Então, gente, a pessoa que tem um alto nível de neuroticismo, ele vai tender a ter depressão, a ser mais passivo, a ter uma autoestima baixa. E isso tudo vai diferenciar aí se a pessoa tem um alto nível, um baixo nível, um nível médio, né, de neuroticismo. Então também é importante, né, a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, né, e entender quem é você, né, quais são os seus traços de personalidade, né, quais são aí os seus traços de níveis altos e de níveis baixos. Isso vai te ajudar a ter um controle e entender por que você funciona dessa forma. Por que você desiste tão facilmente? Por que você vê sofrimento em coisas que as outras pessoas não veem? Por que você sofre por algumas coisas e as outras pessoas não sofrem pelas mesmas coisas que você, né? Isso vai te dar um norte e vai te direcionar também naquilo que você deve fazer diante dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus comportamentos. E como mudar isso? O terceiro traço que a gente vai falar aqui é socialização ou amabilidade, né? A amabilidade seria aquela questão da pessoa muito agradável, uma pessoa muito amável, muito cuidadosa, que está sempre olhando para o outro, que está sempre pensando no outro. É uma pessoa mais ingênua, que acredita muito no outro, acredita muito no próximo, faz tudo em prol do outro, se doa muito nas relações. Isso é muito difícil, né? Isso é muito complicado. Tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas, tem uma tendência muito grande, muito maior à submissão, aceita aquilo que vem do outro para evitar desconforto. Então, aceita qualquer coisa que vem, não reclama, não se incomoda, não é de falar, para evitar desconforto, não quer discutir, não quer ter que resolver um problema com o outro. Coloca a necessidade das outras pessoas na frente das próprias necessidades. Alguém conhece alguém parecido com alguém desse quadro, desse traço? É um indivíduo, gente, que pode se colocar até em risco por conta dessa ingenuidade. O quarto traço seria abertura à experiência. O que é essa abertura à experiência? O próprio nome já fala, né? É uma pessoa mais aberta a novas experiências, aberto a conhecer novos caminhos, novas direções. Então aqui entra aquelas pessoas mais aventureiras, aquelas pessoas que gostam de se aventurar na natureza, gostam de se aventurar em coisas diferentes, acampando, viajando para lugares diferentes, conhecendo o mundo. Aqui estão aquelas pessoas mais criativas, aquelas pessoas que normalmente se voltam para as artes, se volta para fotografia, se volta para música. Então aqui a gente tem os artistas, os músicos, os fotógrafos. São pessoas que normalmente vivenciam as experiências de forma mais intensa, de forma mais profunda. E aqui, baixos níveis, né, de abertura à experiência seria aquelas pessoas mais tradicionais, né, mais fechadas para o novo, mais conservadoras, mais rígidas e também pouco criativas, né? E é interessante observar quando você conhece o Big Five, né, quando você conhece a teoria dos grandes traços, cada um deles é interessante que você comece a observar em você. Eu, por exemplo, eu não me considero, né, eu já fiz o teste e eu não me considero, e mesmo se eu não tivesse feito, eu não me considero nem uma pessoa com alto nível de abertura à experiência e também não me considero uma pessoa com baixo nível de abertura à experiência. Eu considero uma pessoa mediana aí, né, que não sou aquela que se joga nas aventuras, mas também não sou aquela totalmente fechada, que não gosta de nada, de nada que é novo, né? Eu gosto de experimentar coisas novas, mas eu ainda não posso ser considerada aquela aventureira da natureza, vamos dizer assim. Até porque eu também não sou tão criativa, né? Eu também não tenho alto nível,
mas também eu não tenho um zero, né, de criatividade. Eu sou mediana ali na criatividade, em criar alguma coisa diferente, em ter ideias, né, criativas. E o quinto traço seria a realização. O que é a realização? Como seriam essas pessoas que têm um score alto de realização? São pessoas que normalmente têm uma motivação para o sucesso muito grande. É o quanto ele se motiva, né? O traço dele está muito ligado ao quanto ele se motiva, ao quanto ele se põe para frente, ao quanto ele é disciplinado diante do sucesso. São pessoas normalmente perseverantes, com muita perseverança, com a capacidade muito grande de alcançar metas, de estipular e alcançar as metas. Normalmente muito determinado, normalmente muito planejado, pessoas muito pontuais. Pessoas que normalmente, para se alcançar o sucesso no futuro, têm facilidade, gente, olha, tem facilidade para abrir mão de coisas do presente, de confortos do presente, de vontades do presente. Então eles pensam lá na frente, eles olham lá para frente e abrem mão daquilo que é bom hoje para conquistar esse sucesso mais rápido. São pessoas normalmente movidas por tarefas, por metas, conseguem trabalhar em equipe, não necessariamente são líderes, mas conseguem e gostam de trabalhar em equipe. São muito confiantes, são pessoas que confiam muito, que acreditam muito na própria capacidade. A junção desses 5 fatores é que nos torna quem nós somos, é que nos torna a nós e o nosso cônjuge, quem nós somos hoje, né? Então, por isso a importância de conhecer a personalidade, não somente a sua, mas a do seu cônjuge também. Aquilo que eu tenho de mais ou de menos vai moldando as minhas características pessoais. Então, não existe nem o bom nem o ruim, não existe o traço bom ou o traço ruim. Existe os traços que vão desenvolvendo, vão ficando mais fortes ou mais fracos, baseados no nosso ambiente familiar, em todo o nosso aprendizado diante da vida. Agora vamos para as nossas diferenças reconciliáveis, né? Um extrovertido precisa casar com outro extrovertido? Não necessariamente. Olha como é interessante, por exemplo, um extrovertido casar com um introvertido. O extrovertido pode achar o máximo casar com um introvertido, porque ele sempre vai ter a atenção do introvertido para ele ali e também muito prazo para poder falar, porque o introvertido ele tende mais a ouvir do que a falar. E, ao mesmo tempo, um introvertido também pode se beneficiar muito casando com um extrovertido, porque ele nunca vai ter que ficar pensando o que vai falar, o que não vai falar. O extrovertido tá ali para falar por ele, né? Então, tem ganho. Vocês viram que tem um ganho em ser introvertido e introvertido? No caso do neuroticismo, né? Que também é chamado de reatividade emocional. Uma pessoa muito reativa emocionalmente pode buscar segurança e calma numa outra que não tem um alto nível de neuroticismo. Já, ao mesmo tempo, uma pessoa segura pode se beneficiar com o drama pessoal de outra. Uma pessoa segura pode apreciar aí o drama emocional de outra pessoa. Pode ser. Uma pessoa mais convencional, uma pessoa mais tradicional, pode se beneficiar com a criatividade do seu parceiro, do seu cônjuge, que tem uma abertura à experiência alta. Ao mesmo tempo, o que tem uma abertura a novas experiências pode levar o que é tradicional, o que é mais convencional, para uma nova aventura, para conhecer novos lugares. Uma pessoa, por exemplo, né, lá falando do traço de realização, de organização, pode se sentir atraído por uma pessoa que não tem tanta realização, não tem tantas metas e objetivos e também não é tão organizado. E eles podem se sentir atraídos pensando aí em se completar, né, nessa questão de que um vai ser organizado e vai ensinar o outro a ser um pouco mais organizado, e o que é desorganizado vai ensinar o organizado a não se preocupar tanto com organização, tanto com metas. Tá vendo como as diferenças podem nos beneficiar? A gente pode ter ganhos aí, benefícios com as diferenças, né? Com aquilo que nos torna incompatíveis. E normalmente, quando a gente se conhece, no início dos nossos relacionamentos, podemos até estar protegidos, né, por aquilo que nos torna incompatíveis. Na verdade, nós estamos protegidos. Nossas potencialidades do início, os nossos contatos iniciais, eles maximizam as possibilidades de prazer e minimizam as possibilidades de conflito. Então, esse contato visual que a gente tem com o outro no início, ele vai fazer com que fique grande as possibilidades de prazer entre a gente, porque a gente tende a olhar mais para a qualidade, para aquelas características que realmente são mais benéficas, né? São mais positivas. E a gente tende, o nosso próprio cérebro faz isso, tende
a minimizar aquelas situações que podem gerar conflito, só que a gente não consegue ver com esse olhar assim tão perceptivo. Só depois de um longo tempo, depois de um convívio com a família, morando junto na mesma casa, aí sim, né, com toda a convivência, é que começamos a perceber o quão grande eram essas incompatibilidades. Só que tem uma mágica, tem algo muito especial nisso. Porque o que é a paixão? Lá atrás, quando a gente se conhece, tem aquela paixão avassaladora, né? Que enche o nosso coração de prazer de estar com a pessoa, de interesse naquilo que ela pode nos proporcionar como cônjuge ali, né? Como namorado no início do relacionamento. E aí a gente fica meio extasiados, né? Ficamos meio anestesiados com tanta paixão, com tanta beleza, com tantas qualidades, né? Com tanta coisa boa que vem do outro. Só que a paixão, ela tem a sua função. Por quê? Após 6 meses, essa paixão ela já não tá tão fortemente ali queimando dentro da gente, né? É onde a paixão sai e ela dá lugar para o amor, que é uma atitude, que é uma ação. Só que, por que a paixão ela é necessária, né? Porque agora no amor a gente já consegue perceber as incompatibilidades. A paixão foi necessária para gerar vínculo, para gerar profundidade. Porque agora, quando a gente conhece o erro, quando a gente conhece as incompatibilidades, é muito difícil de sair dela. É muito difícil abrir mão daquela pessoa só por conta da descoberta daquelas incompatibilidades. Agora eu fico não porque tem uma paixão avassaladora, um fogo queimando dentro de mim. Eu fico porque eu realmente amo, porque quem ama aceita as incompatibilidades, aceita as diferenças, aprende a aceitar, né? Porque isso é um processo porque nós não fomos acostumados a aceitar aquilo que é diferente em nós, a aceitar aquilo que de alguma forma gera desconforto. A gente quer descartar aquilo que gera desconforto, né? Se tem algo doendo, se tem um dente doendo, a gente quer descartar a cárie que tá ali, né? O problema que tá ali, porque a gente não quer sentir aquele desconforto que aquela dor causa. E é mais ou menos assim na incompatibilidade. A gente abre mão, a gente não quer a pessoa porque a gente não quer ter que lidar com o desconforto que vem quando a diferença dela está ativada. E aí, por que dentro do início do relacionamento os prazeres se maximizam e as situações conflitos minimizam? Porque nós vestimos o nosso melhor visual. Quando a gente conhece uma pessoa, começa a se relacionar, tem um início ali de relacionamento, a gente veste o nosso melhor visual, a gente se veste do nosso melhor, das nossas melhores atitudes, das nossas melhores ações, dos nossos melhores emoções, dos nossos melhores pensamentos. E aí fica difícil, né, passar a peneira ali e identificar realmente as incompatibilidades. Escolhemos normalmente aquelas atividades que são mais agradáveis, aquelas que são agradáveis para os dois. Nós investimos no relacionamento para tentar agradar o outro, para tentar impressionar o outro. E aí só depois ficamos expostos à incompatibilidade. E aí o que vem à tona? Nossos humores, nossos hábitos, nossos comportamentos mais peculiares vêm à tona. São todos expostos. Felizmente, quando conhecemos a incompatibilidade, as incompatibilidades, nós também conhecemos a proximidade e a atração. A gente se torna mais próximo, a gente tem uma conexão maior. Então é aquilo que eu falei, que a paixão vai, mas o vínculo fica. A paixão foi necessária e suficiente para gerar o vínculo que a gente precisava para querer ficar mesmo com as diferenças. A gente começa a perceber que a vida com o cônjuge, viver um relacionamento a dois, é um complexo equilíbrio entre pontos positivos e pontos negativos. Finalmente, nós nos comprometemos com alguém quando as atrações são fortes e quando as incompatibilidades são gerenciáveis. É claro que a gente espera, né, ser feliz juntos, sermos felizes no amor, mas na vida, né, de forma geral, nada é certo, exceto a mudança. Então, as coisas podem mudar? Podem. As coisas hoje que estão maravilhosas no namoro podem piorar no relacionamento conjugal, dentro do casamento? Pode, né? A única certeza que nós temos é a mudança, né? A única estabilidade da vida é a própria instabilidade, né? Pensando no mundo terreno, aqui nessa terra, a única estabilidade da vida é a própria instabilidade. Ela é a única que nunca muda, porque ela é sempre instável, né?
A gente nunca vai ter certeza de nada nessa vida terrena. A gente nunca vai ter 100% de certeza, né? 100% mesmo é algo muito incrível, né? Então dificilmente a gente vai ter certeza que é aquilo mesmo que a gente quer. A gente vai simplesmente precisar assumir os riscos, né? A vida adulta consiste nisso. Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto não faz só aquilo que tem vontade. Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto assume riscos, né? E é esses riscos que muitas vezes a gente tem que nos colocar, né, diante deles e realmente fazer acontecer, porque a vida exige que a gente assuma os riscos. Um exemplo aqui de como a gente vai começar agora a entrar na questão das divergências e como a gente pode solucionar isso, é quando, por exemplo, a esposa ela tem o desejo de passar mais tempo com os pais, conviver mais com os pais, enquanto o marido ele não acha que isso é necessário, apenas um almoço ao longo da semana ali junto com os pais, né, com os sogros, já é mais que suficiente. E aí com o tempo esse marido ele pode começar a ficar mais afeiçoado com esses sogros e conviver por mais tempo. Né, a esposa ela pode entender que ela não precisa tanto desse contato e diminuir essas vezes, né, esses momentos de estar junto com os pais. E aí assim as diferenças deles não se dissipam, né? Mas se ambos fecharem o coração, endurecerem o coração para isso e achar que o jeito deles que eles querem precisa ser daquela forma, aquilo que era um problema no início se torna um grande problema mais tarde. Se o seu marido quer que você tenha pouco contato com seus pais e aí você aceita mesmo não concordando, você vai sempre culpá-lo caso alguma coisa tenha acontecido e também vai se culpar caso tenha sido negligente com eles. Agora, se o seu marido, ele passa aí sempre junto com você só para te agradar, ele pode se sentir entediado, ressentido com você, ou até mesmo com seus pais e principalmente com você por ter o obrigado aí. Incompatibilidades têm consequências para ambos os parceiros, para ambos os cônjuges. Por isso eu sempre falo para vocês que relacionamento conjugal é relacionamento de ganha-ganha. Se um perde, o outro perde também. Se um ganha, o outro ganha. Não é igual aos outros jogos. É um jogo de ganha-ganha. Precisa haver um acordo para se vencer as incompatibilidades. Agora, as similaridades também podem causar conflitos, gente. Não como as diferenças, mas pode também trazer muitas divergências e até mesmo conflitos entre vocês. Duas pessoas extrovertidas podem se beneficiar muito porque os dois gostam de estar sempre com a família e com os amigos, mas podem se diferenciar em quanto tempo vai ficar com essa família, com qual família vamos passar mais tempo, quais serão esses amigos, porque a esposa pode escolher alguns tipos de amigos e o esposo outros tipos de amigo. E aí, quando é que vamos encontrar tais amigos? Quando é que vamos encontrar os outros amigos? Então, vocês começam a se divergir por conta de, mesmo sendo parecido, terem escolhas diferentes. Por outro lado, dois introvertidos nunca vão competir quem vai falar primeiro, como os dois extrovertidos. Mas, entretanto, eles podem sofrer aí de uma desconexão social, né? Uma vez que nenhum dos dois vai puxar para o social, nenhum dos dois vai querer sair, eles podem ter um sofrimento por uma questão de conexão social que eles não vão ter e podem também sofrer um isolamento aí pela dificuldade de expor os próprios sentimentos, porque os dois têm dificuldade, né? Então, quando nenhum dos dois coloca esses sentimentos para fora, provavelmente isso vai gerar conflitos entre vocês. Dois cônjuges que têm reatividade emocional alta, né, ou neuroticismo, pode se beneficiar da empatia e da compreensão quando um deles estiver estressado e o outro estiver mais calmo. Mas, no entanto, quando os dois estiverem estressados, eles não vão ter aquele que vai ser mais forte, mais confiante e vai ter a habilidade de sair daquela situação mais conflituosa. Então, essa é uma desvantagem aí também de serem dois com reatividade emocional alta. Dois parceiros, por exemplo, bem tradicionais, bem fechados à abertura e experiências, podem se beneficiar muito da estabilidade, da previsibilidade que aquela relação pode trazer para eles, porque os dois são muito estáveis e previsíveis com tudo que fazem, com todos os planos que fazem. Só que, no entanto, podem experimentar de muito tédio e aborrecimento por pouca novidade e excitação na relação dos dois, porque
como os dois são bem tradicionais, eles quase nunca vão fazer coisas diferentes, viagens diferentes, ter experiências diferentes e novas, né? Então eles podem cair aí num aborrecimento e num tédio total. Por outro lado, dois artistas aventureiros podem ter uma vida incrível, né? Se aventurando, conhecendo novos lugares, sendo criativos e desenvolvendo coisas juntos, constantemente explorando o diferente. Entretanto, mais tarde podem se sentir angustiados por não terem planejado nada, não terem guardado dinheiro, não terem estabelecido metas, não terem preparado, né, ou programado para a criação de filhos, para ter filhos, poupado dinheiro para o futuro, para investir numa casa, para investir num grande negócio. Então eles podem aí ficar com zero, né, ficar com nada aí de investimentos, com nada para o futuro, porque dois aventureiros eles vão pensar muito no presente, né? Por isso, seria muito importante, por exemplo, um aventureiro casar com uma pessoa que tem um alto nível de realização, de organização. Enquanto um é muito aventureiro, o outro vai puxar para a organização. Enquanto um falar assim, a gente vai viajar no final de semana. Não, nesse final de semana a gente não vai não. A gente já foi no outro final de semana. Então, vai ter alguém ali para equilibrar a situação. Dois parceiros, por exemplo, que são muito amáveis e atenciosos, né, dentro aí do traço de amabilidade, de socialização, de agradabilidade, eles podem se beneficiar muito, né, porque um vai estar sempre preocupado e a ser atencioso, a ser agradável com o outro. Sempre criando um ambiente livre de conflito, pois são sensíveis às inquietações um do outro. Entretanto, eles podem frequentemente ter dificuldade em dar voz aos seus sentimentos. Então, quase nunca eles vão falar o que estão sentindo, porque estão sempre preocupados com o outro, mas consigo mesmo não. Então, muitas vezes eles vão sempre falar que tá bem, mas sempre preocupado em ouvir o outro. Então, eles vão viver de uma dificuldade de expor os sentimentos muito grande. Percebe o quanto as similaridades também podem gerar problema, podem gerar confusão? Então, dois extrovertidos, eles não conseguem facilitar a vida um do outro, uma vez que eles vão até ter essa questão que os dois vão querer fazer festa, os dois vão querer sair, os dois vão querer viajar, os dois vão querer estar entre famílias e amigos. Só que seria importante também ter um introvertido nessa relação. Porque se fosse dois, um introvertido e um extrovertido, ao invés de um introvertido com um introvertido, ou dois extrovertidos, o extrovertido puxaria um para festas e o outro puxaria o extrovertido para casa. Então eles poderiam entrar até num equilíbrio, porque enquanto um chama para festa, o outro chama para ficar em casa. Enquanto um escolhe sempre estar com os amigos, o outro escolhe sempre estar passando tempo a dois, né? E assim vai equilibrando a relação. O importante é que, se vocês forem diferentes, se vocês tiverem um é extroversão, o outro é introvertido, é importante que vocês tenham uma habilidade de fazer acordos, de fazer bons acordos. Por exemplo, o extrovertido pode combinar que vão sair aos sábados e no domingo eles vão ficar em casa vendo série, vão ficar vendo Netflix em casa. Então, tá vendo como equilibrou? Nem um nem outro, relacionamento de ganha-ganha, os dois saem ganhando, né? E, por exemplo, duas pessoas com neuroticismo, né, com baixa autoestima, como um vai fazer com que o outro tenha uma boa autoestima? Como um vai reforçar para o outro o quanto ele é bom, o quanto o mundo é bom, o quanto ele não precisa olhar para o mundo de uma forma negativa? E ao mesmo tempo, se fosse, por exemplo, um neuroticismo com uma pessoa com baixo nível de neuroticismo, uma pessoa com alto nível de neuroticismo, um ia ajudar o outro na questão da autoestima, né? O com baixo neuroticismo ia ajudar a esse a ter uma autoestima saudável. E aí, assim eles vão equilibrando, né? A pessoa, por exemplo, que tem uma grande amabilidade, um nível alto de amabilidade, de socialização, que tende sempre a olhar a necessidade do outro ao invés de olhar a necessidade dela, se forem os dois assim, eles vão estar sempre olhando para a necessidade do outro e nunca olhando para o sentimento que está aqui dentro. Então também aqui seria muito bom se um tivesse um alto nível e o outro tivesse um baixo nível de amabilidade. Então percebe o quanto que isso pode fazer diferença? Aquele, por exemplo, que tem abertura à experiência e se ele casa com um outro que tem abertura à experiência, os dois vão ficar viajando o mundo, vão dar a volta ao mundo em 80 dias, né? Vão querer explorar a terra, explorar o mar, explorar o céu, explorar as montanhas, né? Explorar debaixo da terra. Então, assim, eles não vão ter tempo para cuidar das finanças, eles vão ter tempo para fazer planejamentos para o futuro, porque eles vão estar muito ocupados só viajando e gastando dinheiro. Então,
a importância de muitas vezes sermos diferentes, de termos potencialidades diferentes. Então isso não é para gerar conflito entre vocês, queridos, muito pelo contrário, isso é para trazer para vocês uma forma de complemento. Eu sei que nós somos completos naquilo que viemos ser, né? Fomos criados para ser, mas nada nos impede de que alguém venha e aperfeiçoe algo mais em nós. É claro que a personalidade, ela nunca vai dar uma volta de 180 graus. A pessoa nunca vai virar do dia para a noite assim, se transformar de um extrovertido para introvertido, né? Porque isso é construído ao longo de uma vida inteira. Pensa bem, eu tenho 34 anos. Como que alguém pode mudar minha personalidade assim, né? E aí é onde está o maior erro dos casais, porque querem tentar mudar o outro, querem dizer pro outro por que você tem que ser assim, por que você tem que ser desse jeito, ou por que você não é de outro jeito, né? Ou por que você é tão igual a mim, ou então por que você é tão diferente de mim, como se houvesse um certo e um errado, né, para a pessoa ser, e como se ela pudesse escolher. Então tá, a partir de amanhã eu vou ser diferente. Não, são 30 anos de vida, ou mais de 30 anos, que a pessoa é daquele jeito, que ela aprendeu a ser daquele jeito e que tem algo, né, uma tendência muito grande dentro dela que fez com que ela fosse daquele jeito. Então, como mudar isso de um dia para a noite, né? O maior segredo das divergências e das nossas maiores incompatibilidades está na aceitação, em aceitar o outro do jeito que ele é. Porque quando eu aceito o outro entende que ele pode ser alguém melhor e aí ele começa a mudar. A partir do momento que ele recebe essa aceitação, ele entende que alguém o ama da forma como ele realmente é e que ele pode sim melhorar cada dia mais. Mas, de novo, nunca a nossa personalidade vai dar uma virada assim, ó, geral. Por quê? Porque nós somos assim e aprendemos a ser assim. Agora, a gente pode mudar? Pode. E se tiver a ajuda da aceitação do outro, vai ser melhor ainda. Gente, fez sentido para vocês a gente ser um pouquinho diferente, né? Faz sentido agora para vocês poder entender e reconhecer no outro as diferenças dele com qualidades, com características benéficas para a relação de vocês. O Dr. John Gottman, né, um grande psicólogo relevante aí dentro dos estudos de casais, né? Ele estudou milhares de casais ao longo de anos. Ele foi muito destacado nos anos 90, ele ficou muito famoso pelas suas pesquisas. Ele sempre falava que casais felizes são aqueles que se permitem ser influenciados pelo outro, né? Pelo outro, pelo cônjuge, pelo parceiro. Então permita que o seu cônjuge que é extrovertido te influencie a ser mais extrovertida e você influencie ele a ser também um pouquinho de introvertido, né? Um pouquinho mais introvertido aí na relação de vocês. E assim com todos os traços também, né? Influencie para que ele seja parecido com você e ele também possa te influenciar e permita a influência dele para que você seja um pouco parecida com ele, né? Eu posso dizer que hoje eu sou 50% do meu cônjuge e ele 50% meu, né? Tem alguns cônjuges que vão permitir mais influência um do outro, alguns são mais abertos à mudança, né? Eu aqui em casa, por exemplo, eu sou um pouco mais aberta, tenho mais facilidade para mudar algumas coisas, o meu cônjuge tem mais facilidade para mudar outras coisas, outras áreas, outros aspectos. E aí assim a gente vai completando e vai chegando a um equilíbrio e a um lugar mais fácil de viver, né? De uma forma mais leve. É onde eu consigo aceitar as diferenças dele e ele consegue aceitar as minhas diferenças. Gente, fez sentido para vocês? Espero que sim. Já peço aqui então, caso tenha feito sentido, para você comentar aqui embaixo. Também não deixe de se inscrever caso você ainda não tenha se inscrito, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!